Olá, mais uma vez estamos juntos aqui e eu quero convidá-lo para estarmos nos próximos minutos cantando ao Senhor junto, orando, lendo a Bíblia. Como é bom aprender daquilo que o Senhor tem para falar ao nosso coração. Eu quero nessa ocasião terminar uma série de estudos que começamos recentemente sobre os 10 mandamentos. E eu quero falar sobre o último mandamento da lista dada ao povo de Israel e o que isso tem a ver com a nossa vida hoje. Fique conosco, será um privilégio ter a sua companhia. Eu sou Nilson Godoy, pastor da Segunda Igreja Batista de Nova Friburgo, que é a patrocinadora desse programa. Fique conosco e que Deus os abençoe. Movimenta as águas, Senhor. Movimenta as águas da minha vida. Preciso de um milagre. Urgentemente necessito de um milagre. Pois já faz tanto tempo que eu espero a minha vez. Testemunhei a cura de muitos, aguardando a minha hora chegar. Senhor, me dê a chance de ficar de pé. É certo que a minha vida vai mudar. Eu quero mergulhar nas tuas águas, esquecer as dores que eu passei. O novo ser em mim renascerá. Por isso estou a te pedir, movimenta as águas, Senhor. Movimenta as águas pra mim. À beira desse tanque estou esperando o meu milagre chegar. Movimenta as águas, Senhor. Movimenta as águas pra mim. Somente uma palavra que disseres, hoje serei curado. Serei curado. Eu quero mergulhar nas tuas águas, esquecer as dores que eu passei. Um novo ser em mim renascerá. Por isso estou a te pedir, movimenta as águas, Senhor. Movimenta as águas pra mim. À beira desse tanque estou esperando o meu milagre chegar. Movimenta as águas, Senhor. Movimenta as águas pra mim. Somente uma palavra que disseres, hoje serei curado. Serei curado. Talvez você também esteja assim, no chão, sem forças para se levantar. E olhe ver, detesta na igreja, está aí a sua chance de mudar. O
Segunda Igreja Batista de Nova Friburgo tem a honra, a alegria de ser uma igreja acolhedora, de receber aqueles que conosco congregam para estudar a Bíblia, para oração. Você tem um motivo de oração? Leve para nós, vamos orar por ele. Você tem uma dúvida sobre a Bíblia? Queremos aprender junto com você e ensinar-lhe também. Você tem o desejo de adorar a Deus? Venha adorar conosco. Reunimos-nos toda quarta-feira, às 19 horas, e todo domingo, às 9 e 19 horas. Será uma honra, uma alegria, um privilégio recebê-los num desses cultos. Participe conosco, com alegria. Sara percebeu que havia algo de errado com Abraão. O seu olhar dizia de sua dor, sua aflição. Um dia logo bem cedinho sai com Isaac viajar. Nenhum dos dois escondia a angústia e o pesar. Em casa a mãe sozinha pôs-se de joelhos a orar. Três longos dias se passaram até chegarem ao lugar onde Deus pedia que se erguesse o altar. Deitando o querido filho, ergue bem alto o punhal, mas Deus seu nome chama. Abraão, meu servo amado, aqui está o cordeiro, seu filho vai para casa com você. Entrega a tua vida, o teu melhor ao Salvador. Oh, vem submisso e confia nas maravilhas do Senhor. Completa a alegria e o coração obedeceu. Mesmo na batalha, a confiança não cedeu. Teríamos também coragem de ser fiéis, fiéis até o fim, por mais louco que pareça. Seu amor jamais nos deixa, seu sangue nos deu vida, não há razão nenhuma pra temer. Vem, entrega a tua vida, o teu melhor ao Salvador. Maravilhas do Senhor. Vem, entrega a tua vida, o teu melhor ao Salvador. Vem, submisso e confia nas maravilhas do Senhor.
não cobiçarás. É o texto do último mandamento registrado no livro de Êxodo, capítulo 20. E a ordem é mais extensa e diz assim: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Êxodo, capítulo 20, versículo 17. Nesse pequeno texto, Deus está falando através de Moisés sobre o cuidado que deveríamos ter quanto a 3 coisas que têm tentado aos homens em todo o tempo. Primeiro, não cobiçarás a casa do teu próximo, representando o dinheiro, os bens. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, representando aqui o prazer carnal, o sexo. Não cobiçarás o servo, representando o desejo que o homem tem de dominar, o desejo de poder. Vejam que o dinheiro, o poder e o sexo formam um trinômio que tem sido usado pelo diabo para derrubar as pessoas de todos os tempos. Por isso, Deus está dizendo: não cobice nenhuma dessas coisas. A cobiça é a mãe de todos os outros pecados. A cobiça parece ser a porta de entrada da quebra dos outros mandamentos. Se não, vejamos um resumo dos outros mandamentos e vejamos se a cobiça não tem sido usada para que sejamos desobedientes. Não adulterarás. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Outro mandamento: não furtarás. Não cobiçarás os bens que pertencem ao teu próximo. Não terás outros deuses diante de mim. Aquele que cobiça está colocando outra coisa como prioridade na sua vida, outro Deus. Não dirás falso testemunho. Quem cobiça acaba por mentir, por querer levar vantagem em tudo. Um comentarista bíblico, Israel Belo de Azevedo, ele disse: a cobiça leva uma pessoa a ter deuses além de Deus, mas deuses que possam lhe dar coisas. A cobiça leva uma pessoa a fazer ídolos sobre quem possam exercer todo o seu poder. A cobiça leva a pessoa a vender a sua alma ao diabo, em lugar de levar a sério o nome de Deus. A cobiça leva uma pessoa a trabalhar 7 dias e não apenas 6. A cobiça leva uma pessoa a desonrar os seus pais, se esses atrapalharem os seus planos pessoais. A cobiça leva uma pessoa a matar outra, se essa lhe ameaçar alcançar os seus alvos. A cobiça leva uma pessoa a adulterar, manchando o seu leito e o leito de outra família. A cobiça leva uma pessoa a tirar do outro aquilo que lhe pertence. A cobiça leva uma pessoa a prejudicar outra com falso testemunho, com mentira, para benefício próprio. A cobiça, ela gera alguns problemas. Primeiro, a cobiça agride ao fato de que Deus é dono de tudo e reparte como Ele quer. O Salmo 24 diz: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Deus é dono de todas as coisas e nós somos apenas mordomos, administradores. E se eu estou cobiçando, eu estou dizendo para Deus, para aquele que criou, para aquele que sustentou, para aquele que tem propósito para todas as coisas, eu estou dizendo que Deus não foi sábio ao distribuir, porque isso ficaria melhor na minha mão. Eu estou dizendo que Deus não foi justo, porque eu preciso mais do que o outro. Eu estou dizendo que Deus não é amor, porque Ele criou em mim necessidades, mas não as supriu, colocando os bens que eu estou cobiçando na mão de outro. Você teria coragem de pensar isso de Deus? Mas a cobiça
nos leva a agredir a Deus, dizendo isso dele. Quando alguém deseja ardentemente o que Deus colocou na mão de outro, ele está dizendo que Deus não foi sábio, não foi justo, não foi amoroso. Em sã consciência, nós não dizemos isso, mas isso é o que indiretamente praticamos, vivenciamos. Se Deus é o primeiro em nós, diz a Bíblia, as outras coisas serão acrescentadas. Mateus capítulo 6, versículo 33. Disse Jesus: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Paulo também resumiu os mandamentos assim, em Romanos capítulo 13, versículo 9. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. E se há algum outro mandamento, em tudo, nesta palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, cobiçar é faltar com amor. O segundo problema gerado pela cobiça é que ela pode tirar o nosso empenho em relação ao trabalho. Aquele que cobiça tem falta de humildade ou orgulhosamente deseja ter mais do que o outro. A forma de adquirir os bens, diz a Bíblia, é pelo trabalho. Um dos mandamentos diz: 6 dias trabalharás. O trabalho é um invento de Deus que dignifica o próprio homem. É o meio divino para suprir as nossas carências. Algumas pessoas deveriam estudar, investir seu tempo em atividades lucrativas e abençoadoras, mas ao invés disso, deixam a oportunidade passar e ficam cobiçando o que pertence a outro. Outro problema gerado pela cobiça é que ela nos faz ingratos. Aquele que reclama pelo que não tem, não consegue agradecer a Deus pelo que tem. Deus nos assiste com a sua bondade e a Bíblia diz que nós precisamos ser gratos por tudo, até mesmo por pequenas faltas que temos ou por não termos aquilo que queremos. Diz a Bíblia: sede agradecidos. Deus sabe de todas as coisas. E ele disse certa vez para Paulo: a minha graça é bastante, é suficiente para você. E Paulo aprendeu a se contentar com o que tinha. Um quarto problema gerado pela cobiça é que a cobiça é uma doença da alma. A cobiça gera ou revela muitos problemas emocionais. Revela incompetência, revela falta de fé, revela falta de amor. Por que fulano tem aquilo e eu não? A Bíblia diz que deveríamos desejar todo o bem para o outro. A cobiça gera um sentimento de inferioridade. Eu preciso ter ou ser aquilo para me sentir bem. Eu gostaria de um dia possuir, de um dia ser aquilo que eu não sou. A cobiça revela que pouco valorizamos a nossa capacidade de agir ou de conquistar. Qual a importância dos sonhos em nossa vida? Qual a diferença entre sonhar e cobiçar? Deus pode preparar-nos para algo maior. Deus pode preparar-nos para possuir algo, dando-nos sonhos. Sonhar é trabalhar com Deus em oração. Deus nos faz sonhar, especialmente em sermos melhores para Ele, em fazermos melhor a sua obra. Esse sonho fatalmente nos fará planejar melhor, nos fará trabalhar mais, nos fará crescer diante de nós mesmos e diante dos homens. Não precisa ser necessariamente o bem que o outro tem, no padrão do outro, mas Deus nos prepara para aquilo que seja o projeto dele. A Bíblia nos ensina a nos contentarmos com o que temos. Isso não significa que não podemos possuir, adquirir algo que não temos hoje, não é isso. Significa que devo esperar pelo tempo de Deus,
pelo modo de Deus. Significa que devo trabalhar com todas as forças que Deus me deu, com toda a sabedoria que Deus me deu, para possuir o que Ele mandar. Sonhar nos faz altruístas, nos faz desejosos de sermos bênçãos na vida uns dos outros. Enquanto a cobiça nos faz egoístas, o sonho de Deus nos faz ser altruístas. Sonhar nos faz amar as pessoas e usar os bens para ajudá-las. A cobiça nos faz amar os bens e usar as pessoas para possuí-los. O que a Bíblia fala a respeito da inveja? Provérbios capítulo 1, capítulo 14, versículo 30 diz: o coração tranquilo é a vida da carne, a inveja, porém, é a podridão dos ossos. Provérbios 24, 7: cruel é o furor e impetuosa a ira, mas quem pode resistir à inveja? Tiago 3,14: mas se tende amargo ciúme e sentimento faccioso em vosso coração, não vos vanglorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica, porque onde há ciúme e sentimento faccioso, ali há confusão e toda obra má. Talvez você esteja perguntando: o que eu poderei fazer se eu já desobedeci a esse mandamento? Qual deve ser a minha atitude? Vamos ler o que Tiago diz em capítulo 4, versículo 1 em diante. De onde vêm as guerras, as pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos próprios deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Continua Tiago: portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se em inimigo de Deus. Ou cuidais vós, que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes? Antes, ele dá maior graça, porquanto diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai os corações. Senti as vossas misérias, e lamentai, e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Continua Tiago no capítulo 4, versículo 12. Há um só legislador que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julga a outro? Ei, agora vós que dizeis: hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar disso, devias dizer: se o Senhor quiser, se vivermos, faremos isso ou aquilo. Mas agora vos gloriais em vossas presunções, e toda glória tal como esta é maligna. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Agora que fomos lembrados do perigo da cobiça, dos malefícios dela em nossa vida, devemos saber que esse é um mal que hospedamos algumas vezes e não o achamos inconveniente. Precisamos orar para que Deus nos perdoe. Precisamos desejar apenas depender de Deus e da sua graça. Devemos nos interessar por aquilo que interessa a Deus, por aquilo que domina o coração de Deus.
Terminamos assim a série de estudos sobre os 10 mandamentos. Não cobiçarás os bens, a mulher do próximo, o servo do próximo. Não cobiçarás o dinheiro, o poder e o sexo. Dominemos o nosso coração para agradarmos a Deus, somente a Ele, e para vivermos felizes no projeto que Ele tem para nós. Que Deus mesmo o abençoe. Amém.